E agora eu quero convidar vocês a novamente estarem junto comigo em João capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 27. João capítulo 12, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim, e para essa hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por causa de mim que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Ó Pai, fala conosco nesse momento, por favor. Que a Tua luz ilumine o nosso coração e ilumine o texto bíblico. E que a Tua verdade faça morada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse para vocês, nós estamos há um bom tempo sem conversar sobre o Evangelho de João. E nessa semana, reunido com alguns irmãos queridos, que me ajudaram a pensar nesse sermão, uma das coisas que foi comentada é: pastor, parece que esse discurso está no meio. Não tem contexto, então nós precisamos lembrar o contexto. Se você voltar no último sermão, que você pode conferir nas nossas redes sociais, mas eu não vou dar uma pausa aqui para que você faça isso, você vai ver que nós temos um episódio onde Jesus está em Jerusalém, e entre os que foram adorar durante a festa, essa festa é a Páscoa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, durante a Páscoa, a última Páscoa, a verdadeira Páscoa, alguns gregos queriam ver Jesus. Você sabe o que isso significa? Significa que aqueles que não eram o povo originário de Deus estavam ali em Jerusalém para adorar o Deus cujo qual eles não eram povo, e eles queriam ver Jesus. Os gentios queriam ver Jesus, e Jesus estava ali para ser visto. Jesus estava ali, e quando ele ouve essa notícia, ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí o que você pensa? Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, vocês lembram? Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao nosso Rei. E agora, não só os judeus já reconheceram como rei, os gentios querem ver Jesus, e Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que você pensa? É o ápice da história. Agora não somente os judeus reconhecerão Jesus, agora os gentios reconhecerão Jesus, e o reino será estabelecido para sempre. É um momento de vitória, é um momento de alegria. E aí Jesus muda completamente o discurso e começa a falar da sua morte. Chegou o momento de ser glorificado, Filho do Homem. Depois disso, ele disse: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Lembraram? Aonde estamos então? Estamos na Páscoa. Estamos numa Páscoa onde Cristo está sendo glorificado pelos judeus, procurado pelos gentios. Ápice do ministério terreno de Jesus. Mas o assunto muda de glorificação para morte. O assunto muda de alegria para angústia. E aí o Senhor Jesus diz justamente isso. A minha alma está angustiada. O que eu poderia dizer? Será que eu deveria orar pedindo para Deus, o Pai, me libertar e me salvar nessa hora? Esse é o diálogo que Jesus está tendo com seus discípulos. Eu estou prestes a sofrer e eu já estou sentindo os danos desse sofrimento. Existem algumas verdades fundamentais nesse texto. E a primeira verdade, à luz dessas palavras de Jesus, é que quando nós sofremos, nós glorificamos o Pai. Não é isso que Jesus está dizendo? Agora minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim para esta terra. Jesus está dizendo, eu vou ser glorificado conforme eu sofro. E o Pai vai ser glorificado conforme eu sofro. Você percebe aqui, meus queridos, que a morte e o sofrimento de Jesus nunca foram um acidente. O sofrimento de Jesus sempre esteve em pauta. Jesus sofrer não foi como nós pensamos às vezes, que Jesus estava fazendo bem, Jesus estava pregando o evangelho e de repente uma coisinha saiu do controle, as pessoas que eram para aceitar não aceitaram e existia a expectativa que eles aceitassem, mas eles infelizmente não aceitaram e eles infelizmente mataram o nosso mestre e infelizmente o nosso mestre teve que sofrer. O que Jesus está dizendo é exatamente o contrário. Eu vim para esta hora. É estranho pensar que Jesus não disse que veio para esta hora quando ele curou o cego. Jesus não disse que ele veio para essa hora quando ele levantou o paralítico. Jesus não disse que ele veio para essa hora quando ele foi glorificado entre os judeus, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Ele não disse, eu vim para essa hora quando o Pai disse, esse é meu filho amado, em quem eu encontro prazer. O momento que Jesus disse que ele veio, é como se ele falasse o seguinte, o meu propósito principal, todos os outros são secundários, todos os outros momentos acontecem sim, secundariamente, mas eu vim com um único objetivo. Eu vim para uma única missão, sofrer. É para essa hora que eu vim. E aí você entende por que ele fala que ele não pode pedir para o Pai para livrá-lo desse momento? Ele fala, eu vou pedir para Deus me salvar. Eu vou pedir para o Pai me salvar, sendo que eu vim precisamente para esse momento. Jesus sabia que o sofrimento não era um acidente. Jesus sabia que o sofrimento fazia parte do que o Pai queria fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quantos de nós vivemos procurando a ausência do sofrimento? Quantos de nós vivemos buscando, muitas vezes, uma vida confortável, mar calmo, brisa fresca, e quando nos deparamos com o sofrimento, a primeira coisa que pensamos e dizemos é, Senhor, não foi para isso que eu vim. Não é verdade? Qual é a nossa primeira oração? Livra-nos, Pai, desse momento. Pai, nos livra desse momento. Sendo que Jesus abraça o sofrimento. Jesus diz, é exatamente para isso. Perceba, Jesus não está feliz com o sofrimento. Este não é o evangelho. Jesus está angustiado com o sofrimento. Jesus não é aquele que vem ensinar que a gente não sofre, ou que a gente precisa aprender a passar pelo sofrimento sem sofrer. Pelo contrário, ele está falando, eu estou angustiado, está dolorido, talvez eu não queria, mas o que eu vou fazer se eu fui feito para isso?
Ele nos mostra Jesus como o exemplo principal e como nosso mestre. Ele nos mostra que se nós queremos ser chamados de cristãos, se queremos ser chamados de pequenos cristos, o sofrimento não é estranho à nossa vida, por mais que se pregue o contrário hoje em dia. Quantas igrejas têm como lema para atrair pessoas? Pare de sofrer. Quantas igrejas têm em suas liturgias o culto da vitória? Quantas igrejas têm em suas programações a semana da bênção? Porque existe hoje um evangelho falsificado. Um evangelho que procura te tirar do sofrimento. Um evangelho que promete o que Jesus nunca prometeu: a ausência de sofrimento, de dor e de luta na sua vida. E esse evangelho tem feito tanto sucesso, meus queridos. Esse evangelho tem arrastado multidões. Porque sabe uma coisa que é comum para todos nós? Nós sofremos. Nós sofremos coisas grandes. Nós sofremos coisas pequenas. Às vezes a gente sai de casa e escorrega na pedra, né, Meg? Vai cuidar do joelho e bate o joelho no chão. Misericórdia. Às vezes a gente sofre com 20 dias de tosse. Né, pastor? Eu estou aqui me controlando bem, vocês vão ver que eu vou parar um pouquinho para tomar água de vez em quando. É para controlar a tosse. Às vezes a gente sofre com coisas grandes, né, Rodrigo? Às vezes a gente sofre por coisas que nós sabemos que somos culpados. Às vezes nós sofremos por coisas que nós falamos: Senhor, eu não merecia isso. O Evangelho não nos diz que nós não sofreremos, meus queridos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão tribulações. Todos, sem exceção. Meu querido, você quer viver uma vida piedosa? Você vai sofrer perseguição e tribulação. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no que nós lemos aqui: nós nos gloriamos nas tribulações. Não significa que nós não teremos tribulações. Significa que existe uma forma de glorificar ao Pai quando nós sofremos. E não, nós não temos um Pai que se gloria no sofrimento por si só. Isso seria uma espécie de masoquismo. Um Deus sádico que fica feliz quando a gente sofre. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo: existe um propósito no sofrimento. Existe um propósito. É por isso que Jesus diz: alguém quer me seguir? Eu não tenho muitos requisitos, não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mas Jesus tudo pagou na cruz? Nós não cantamos isso? Sim, Jesus tudo pagou na cruz. E isso não te tira a tua cruz. Cristo não nos ensina a fugir do cálice. Ele nos ensina uma lição ainda mais preciosa. Há propósito para toda a dor na terra. O Senhor Jesus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. E qual é o propósito, pastor? É isso que eu preciso saber. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Seja no trabalho, seja em casa, seja na família. Seja com os amigos desprezando, seja com perseguições. Pastor, por que eu estou sofrendo? A Bíblia é clara a nos dizer. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele também os predestinou para ser imagem do seu Filho. Esse versículo vem depois de um versículo muito conhecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida através do sofrimento?
O propósito é que você se torne a imagem de Jesus Cristo. A imagem de um Cristo que sofreu. A pergunta hoje não é se você vai sofrer, meu querido. A pergunta hoje é como você está sofrendo. Você está sofrendo de uma forma que as pessoas olhem para você durante o seu sofrimento e dizem: nossa, este homem parece com Cristo. Ou você tem sofrido como Israel no deserto, que sofreu e reclamou, e reclamou, e reclamou, e reclamou, e reclamou, e reclamou. O Senhor Jesus diz: não foi para isso que eu vim. Eu vim para glorificar ao Pai através do meu sofrimento. Mas veja, não é todo sofrimento que glorifica a Deus. Às vezes a gente sofre por erro nosso. Às vezes nossos sofrimentos são culpa do nosso pecado, não é verdade? Pois é, eu sei disso. Às vezes a gente acha que está sendo perseguido por ser cristão, mas a gente só está sendo chato mesmo. Só está sendo inconveniente. Às vezes a gente acha que o inimigo está nos tentando e nos provocando, mas nós só estamos recebendo a paga pelas nossas atitudes. Mas existe um sofrimento que glorifica a Deus. É aquele sofrimento que você sofre em obediência. É o sofrimento que você sofre quando você decide obedecer a Deus, ao Pai. E você fala: não é possível, eu estou obedecendo e estou sofrendo, era para eu ser abençoado. Você está sendo abençoado, você está sendo abençoado, você está sendo moldado, você está sendo transformado, você está sendo quebrado para ser reconstruído à imagem do Filho de Deus. Então, quando você obedece, é fiel e continua sofrendo, isso é motivo para você agradecer. E isso é motivo para você fazer como Jesus: eu vim para esse momento, eu vim para agora, eu vou sofrer e eu vou glorificar o Pai com o meu sofrimento. É justamente a obediência que nos leva para o segundo ponto que nós olhamos aqui. Se o primeiro ponto é que quando nós sofremos, nós glorificamos o Pai, o texto continua nos mostrando que quando nós obedecemos, nós atraímos pelo Espírito Santo. Veja o que Jesus continua dizendo: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu estava olhando para esse texto, uma das coisas ficou bastante estranha. Eu falei: nossa, que palavra jogada, né? Esse texto ficou complicado. É uma daquelas várias frases de Jesus que você fala: Jesus, você mudou de assunto e eu me perdi no fio da meada? Mas não é isso, veja. O Senhor Jesus, Ele está dizendo que quando nós sofremos obedientemente, nós atraímos pessoas pelo Espírito Santo. A cruz, meus queridos, por mais que a cruz pareça morte, condenação, como de fato é, a cruz era a vitória proposta pelo Pai ao Filho. Como você vai julgar o mundo, Jesus? Você vai julgar o mundo através da sua morte obediente. A cruz é o juízo do mundo. A cruz é quando o mundo se condena. A cruz é quando as pessoas são divididas entre aqueles que ficam aos pés da cruz e aqueles que cravam pregos na cruz e diz: se o Senhor for Deus, salva-se a si mesmo. A cruz é um momento de divisão onde um diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro diz: salva-te a ti mesmo e a nós também. A cruz é um momento de divisão, porque o sofrimento divide entre pessoas que sofrem obedientemente e pessoas que decidem sofrer pela sua própria vida. Na obediência até a morte, Jesus venceu o inimigo. Não é o que Filipenses diz? Seja como Jesus, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E sendo encontrado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Jesus chega ao nível mais baixo do ser humano, para que o Senhor o exaltasse soberanamente ao nível mais alto que um ser humano já pôde estar. Jesus é o ser humano perfeito, porque ele vence a morte através da obediência. O príncipe desse mundo é expulso porque agora a morte não pode deter. E então Jesus diz o seguinte: agora eu vou atrair todo mundo para mim quando eu for levantado da terra. A cruz vai atrair as pessoas. É estranho porque a cruz repele pessoas. A cruz é o símbolo da morte, a cruz é o símbolo do sofrimento. E Jesus diz: sim, a minha morte e o meu sofrimento vão atrair as pessoas para mim. E a pergunta é: como que ele faz isso? Como que Jesus atraiu as pessoas para ele? Sendo que quando ele foi levado aos céus, ele não tinha ali mais do que 500 pessoas. Como ele atrai o mundo para ele? Jesus atrai o mundo para si através do seu Espírito Santo, agindo pela sua igreja. É a igreja vivendo o caminho de Cristo que faz com que as pessoas sejam atraídas a Cristo. No começo da igreja, uma frase foi dita e ecoa até hoje: quanto mais cristão a gente mata, mais cristão aparece. O sangue desses cristãos é a semente da igreja. Quanto mais você mata crente, mais aparece crente. Quanto mais você persegue cristão, mais aparece cristão. É do contra. Pois é. A igreja, quando obedece fielmente, ela continua atraindo pessoas pelo Espírito Santo. Você entende o propósito do sofrimento na sua vida? Você entende como a teologia de hoje não faz sentido? Venha e pare de sofrer. Não, venha e sofra com propósito. Venha e sofra para atrair outras pessoas a Cristo, para que você se torne um pequeno Cristo. Venha e sofra como Jesus veio e sofreu. Uau, que palavra diferente! Como a Bíblia e como o Evangelho muda a estrutura humana. A estrutura humana te propõe um caminho de sofrimento. Porque esse é o canal visível que Jesus escolheu para atrair pessoas para si. Quando nós vivemos uma vida obediente a Jesus, quando nós vivemos uma vida obediente à voz e ao agir do Espírito nas nossas vidas, nós atraímos pessoas não a nós mesmos, nós atraímos pessoas ao Cristo que nós estamos nos tornando parecidos. Quando nós sofremos com propósito, nós pregamos melhor. Quando nós sofremos com propósito, o que nós pregamos se torna o que nós vivemos. O sofrimento não é em vão. O sofrimento não é sem motivo. O propósito do sofrimento é fazer com que nós sejamos parecidos com Cristo. E o propósito do sofrimento é fazer com que nós, sendo mais parecidos com Cristo, completemos a obra que Cristo iniciou. Atos capítulo 1 não nos diz isso? Vocês serão as minhas testemunhas. Esperem pelo Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito vem, um homem se levanta, Pedro se levanta e atrai 3.000 para Jesus. Com uma pregação extremamente simples e uma pregação que não alivia o sofrimento. Esses 12 homens se espalham, se tornam muitos outros. E isso tem se espalhado numa onda que chega a nós. Romanos capítulo 10 nos fala justamente isso. A fé não vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus? Paulo faz a pergunta então: como eles crerão de quem eles nunca ouviram falar? E como eles ouvirão se não há quem pregue? O propósito de Deus é salvar o seu povo pela fé.
Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quem vai pregar essa palavra para que outros ouçam? Nós. E o nosso sofrimento cristão no mundo, quando vivemos obedientemente, nós atraímos pessoas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós, trazendo pessoas para Cristo. Por isso que 2 Coríntios diz, nós somos embaixadores de Cristo, como se o Pai falasse por nosso intermédio. Arrependam-se, arrependam-se. A salvação e a graça em meio ao sofrimento. Jesus, sendo obediente até a morte, atraiu todos o que Ele quis para si. Nós, através da nossa vida obediente, mesmo em meio ao sofrimento, nós atraímos pessoas ao Cristo que nós seguimos. É assim que Cristo fica conosco. Veja o que eles começam a falar. O Senhor está falando que vai ser levantado da terra, mas nós lemos nas Escrituras, os Salmos nos dizem que o Cristo permanecerá para sempre. Por que você está falando que você vai morrer? Sabe como que Cristo permanece para sempre, meu querido? Através do seu corpo. Cristo permanece para sempre através do seu corpo. É por isso que ele diz o seguinte: vocês estão unidos a mim, sem mim vocês não conseguem fazer nada, mas unidos a mim, vocês são minhas testemunhas, vocês são parte de mim, vocês são meu corpo, vocês são minha voz, vocês são minha boca, vocês são minhas mãos. Então o Cristo continua presente hoje através do seu corpo. Seu corpo movido e animado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz brilhar a luz de Cristo, nos faz ser o povo da luz. E é justamente esse que é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês desse texto bíblico. Quando nós brilhamos, meus queridos, nós somente refletimos a luz do Filho. Olha o que Jesus diz. Ainda por um pouco a luz está com vocês. A luz estava com eles. Quem era a luz? Quem disse eu sou a luz do mundo? Nossa, que você está, era acanhamento ou é medo de errar a pergunta? Quem disse eu sou a luz do mundo? Glória a Deus. Jesus disse eu sou a luz do mundo. Agora olha o que ele está dizendo. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Jesus se coloca como uma espécie de luz temporária. O Filho do Homem que fica para sempre se coloca como uma luz temporária. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Jesus começa a dizer como alguém que está com a luz prestes a apagar. Enquanto vocês têm a luz, andem na luz. Ainda por um pouco vocês têm a luz. Será que o Senhor vai nos largar em trevas? Será que o Senhor vai deixar o seu povo na escuridão, porque Ele vai para o céu e vai deixar a gente abandonado nesse mundo cruel, jaz no maligno? É esse o plano de Jesus. O plano de Jesus é vir, iluminar, mostrar que existe uma vida perfeita em Deus e ir embora. Que plano maravilhoso é esse? É vir, mostrar o caminho e depois apagar a luz do caminho. Apesar de Jesus se colocar ali como uma luz temporária, olha como o texto termina. Ele diz que quando vocês creem na luz, o que acontece? Vocês se tornam filhos da luz. Jesus nunca planejou deixar o mundo em trevas. Apesar de planejar voltar ao Pai, Jesus nunca planejou deixar o mundo em trevas, porque Ele disse, gente, eu vou e eu envio um Consolador, e sabe o que vai acontecer? Esse Consolador vai fazer com que vocês sejam parecidos comigo. Então o mesmo que disse, eu sou a luz do mundo, olhou para os seus discípulos e disse, vocês são a luz do mundo. Meus queridos, isso tem tanta aplicação nas nossas vidas. Pastor, minha família está na escuridão, e eu pergunto, por que se você é a luz do mundo?
pastor, meu trabalho está em trevas. E eu falo, como seu trabalho está em trevas? Se você está lá, das duas uma, ou não está em trevas, ou você não está brilhando como deveria. Efésios capítulo 5 nos diz, outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz do Senhor. Então andem como filhos da luz. O plano do Filho do Homem é permanecer para sempre. Jesus nunca planejou deixar o mundo em trevas. Ele sempre planejou brilhar. Mas Ele planeja brilhar agora, através dos seus filhos. E isso nos dá uma responsabilidade. Nós precisamos brilhar. É por isso que Jesus termina esse discurso falando, vocês precisam se tornar filhos da luz. Vocês precisam estar comigo. Vocês precisam parecer comigo. E vocês só vão parecer comigo quando vocês creem na luz e andarem na luz. Perceba esses dois verbos. Um verbo parece extremamente racional. Um verbo parece extremamente interno. Creiam, parece um assentimento racional, não é verdade? Como se você tivesse que entender e fazer uma prova sobre Jesus. Não, crer em Jesus é saber isso. E crer nisso. Mas ele intercambia, ele junta. Ficou melhor, né? O pastor quer falar difícil, misericórdia. Ele junta um verbo extremamente racional com um verbo extremamente prático. Então ele diz o seguinte, creiam na luz, andem na luz. Creiam na luz, andem na luz. Teoria, prática. Fé praticante, fé ativa. Se todo mundo que diz que crê em Jesus andasse na luz e brilhasse como luz, como estaria esse mundo, meus queridos? Como estaria esse mundo se todo mundo que diz, não, eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Se todas essas pessoas andassem na luz e iluminassem o caminho ao qual estão andando e atraíssem pessoas para Jesus, como é o plano do Espírito Santo, como estaria esse mundo, meus queridos? Mas uma fé que não anda é uma fé morta. E o Senhor Jesus diz, creiam na luz, andem enquanto vocês têm a luz, se tornem filhos da luz. A nossa obediência prática, meus queridos, faz o mundo ver a Cristo. E é só nesse momento que a nossa obediência é usada pelo Espírito Santo. Se nós procuramos ter uma vida obediente e não conseguimos apontar para Cristo, nós estamos sendo legalistas. Nós estamos tomando a glória de Cristo para nós. O nosso papel é ser um farol. O nosso papel é ser um refletor de luz. Se o refletor de luz para de refletir a luz, ele está absorvendo a luz. Nosso papel não é absorver a luz. Nosso papel é refletir a luz de Cristo. Se nós obedecemos, somos bons profissionais, somos bons cidadãos, somos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais. E isso não tem redundado para a glória de Cristo, meu querido, nós estamos roubando a glória de Cristo. Porque o propósito principal da nossa obediência é apontar para a luz de Cristo nas nossas vidas. Ser filho da luz é viver de modo santo. Não foi isso que nós lemos em Levítico? Sejam santos porque eu sou santo. Reflitam a minha santidade. Sejam como eu sou. Se eu sou a luz, sejam filhos da luz. É sim viver em santidade, mas não é uma santidade que se exalta. É uma santidade que exalta Cristo. A luz não se explica. A luz se demonstra. Antes das pessoas tentarem entender o que é ser cristão, as pessoas deveriam ver o que é ser cristão. O principal curso de teologia que as pessoas deveriam receber deveria ser a nossa conduta. E hoje parece que trocou um pouco, porque nós estamos em uma fase, parece que virou moda, um evangelismo um pouco racional, um evangelismo intelectual, onde eu tento explicar verdades bíblicas para você, enquanto eu não brilho luz nenhuma. Creiam na luz,
Andem na luz. E aí vocês brilham. E quando vocês brilham, vocês atraem pessoas para Jesus. Quando vocês brilham, vocês refletem a imagem do Filho. Esse refletir a imagem de Cristo, brilhar como Cristo brilha, é justamente como a história bíblica termina. Quem está no nosso curso de Apocalipse toda quinta-feira já sabe onde eu vou cair, não sabe? Pois é. A história bíblica termina com a igreja brilhando. Reparem. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 11, diz o seguinte: Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Venha, eu vou lhe mostrar a noiva. Quem é a noiva, meus queridos? A igreja, nós. O anjo está propondo mostrar para João o povo de Deus. Venha, eu vou te mostrar a igreja, João. A igreja, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha. Pausa. Jesus disse isso. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. João está vendo a cidade que não pode ser ocultada. Jesus está mostrando para João a sua noiva. Jesus está mostrando para João o que ele quer que aconteça com a igreja. Então ele diz: venha, João, eu vou te mostrar a igreja. E sabe como é que é a igreja? A igreja está num monte muito alto. E ele me mostrou a cidade santa. A igreja é comparada com uma cidade. A cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A igreja desce do céu com o brilho de Cristo. A igreja desce do céu, se instaura brilhante sobre um monte, concluindo a palavra de Jesus, dizendo que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele diz: João, você está vendo a igreja? A igreja brilha, João. A igreja brilha, João. A igreja brilha de uma forma que não dá para esconder, João. João continua vendo e ele começa a descrever o que ele está vendo. Ele diz que a cidade não precisava de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz. A pergunta é: mediante a luz de quem? Mediante a luz da igreja. Mas a igreja não tem luz própria. Quem que ilumina a igreja? A glória de Deus ilumina a igreja, o Cordeiro é a lâmpada da igreja. E então as nações andam na luz do brilho do povo de Deus. Meus queridos, isso tem que mudar a nossa vida, porque quando a gente pensa que talvez o mundo está sem solução e o mundo está se perdendo, é porque a igreja talvez não está brilhando como deveria. Se o lugar onde a igreja foi colocada não está brilhando, talvez é porque ela não está brilhando como deveria. Não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para o seu povo é que eles sejam filhos da luz, é que eles sejam uma cidade edificada sobre o monte, é que eles brilhem e espalhem a glória do Cordeiro, e que as nações andem na sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os portões da igreja, meus queridos, jamais se fecharão de dia, pois nela não tem noite, não tem ausência de luz no meio do povo de Deus. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. É essa a visão da igreja, meus queridos. É assim que a história da Bíblia termina. A história da Bíblia começa num jardim. A história da Bíblia termina numa cidade. Termina com a igreja brilhando, descendo do céu.
termina com as nações andando no brilho da luz da igreja. Termina com o mundo trazendo as suas glórias, a glória das nações vindo para a igreja. E isso extrapola qualquer ideia de você achar que é a glória como dinheiro. É a glória dos seus bens mais preciosos. É o mundo trazendo o que tem de melhor para o povo de Deus. Porque o povo de Deus se tornou um farol. O povo de Deus se tornou um farol que ilumina a escuridão do mundo. O mundo jaz no maligno. O Senhor vem e coloca uma lâmpada para iluminar e refletir a luz dele. Se a luz de Cristo habita em nós, meus queridos, isso não é só futuro. Essa visão é o presente da igreja. Se Cristo habita em nós pelo Espírito Santo, se nós somos a luz do mundo, essa é uma realidade da igreja de Cristo. É por isso que Jesus, quando está morrendo, ele fala: meus queridos, eu sou a luz do mundo. Mas vocês precisam crer para vocês se tornarem luz do mundo também. Vocês precisam estar junto comigo para fazer o que eu faço. E vocês precisam brilhar. Porque quando o povo de Deus está reunido, ecoa-se uma voz no céu dizendo: bem-aventurado os convidados ao banquete do nosso Senhor. Esse é o momento de maior brilho da igreja de Cristo. A Bíblia é enfática em dizer que não existe absolutamente nada que nos leva para mais perto de Cristo do que viver o que Ele viveu. E quando Jesus quis instituir para nós um momento de recordação e de vivência da sua vida, Ele quer nos lembrar da sua morte. Ele quer nos fazer reviver e sentir o seu sofrimento. Porque nessa mesa, a vitória de Cristo é proclamada. Nessa mesa, a luz do mundo é levantada e atrai os homens para Cristo. Nessa mesa, nós nos tornamos filhos da luz. Nessa mesa, às vezes nós chegamos meio apagados. Às vezes nós chegamos meio preocupados, meio murchos, meio xoxo, luz quase apagando. Sabe quando as luzes aqui em cima ficam meio piscando, prometendo queimar? A gente se chega às vezes com uma luz suja. Nós chegamos não obedecendo como deveríamos. Nós chegamos sofrendo sem entender o sofrimento. Mas é nessa mesa que o Senhor Jesus diz: é aqui onde a luz brilha. É quando vocês se aproximam da mesa e quando vocês vivem a minha morte. Se a minha morte fez com que eu brilhasse, é vivendo e revivendo, experimentando e reexperimentando a minha morte que vocês vivem e brilham. Por isso, meus queridos, bem-aventurados os convidados ao banquete do Senhor. Hoje é dia de banquete. O Apocalipse também termina com uma mesa. O Apocalipse também termina com pão e vinho. Porque é a forma como o Senhor decide comungar conosco. Eu gostaria de lembrar você uma coisa muito importante sobre essa mesa. Essa mesa não é a mesa da igreja de Itatiba. Essa é a mesa de Cristo. E essa é a mesa dos discípulos de Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que se você confessa Cristo como Senhor, se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não é só convidado para essa mesa. Você é convocado para estar nessa mesa. Mas pastor, minha luz está quase apagando. Eu não consegui brilhar Cristo como eu deveria. Reconhecer isso é reconhecer que por mais que você é chamado para essa mesa, você não merece estar aqui. Essa é a mesa dos indignos. Essa é a mesa dos que erraram. Essa é a mesa dos que não têm luz própria.
Se você, meu querido, por favor, preste atenção, se você acha que você tem luz própria, essa não é a mesa para você. Essa é a mesa daqueles que precisam ser recarregados pela luz de Cristo. Uma última coisa importante. Essa é a mesa dos que sofrem. Essa é a mesa daquele que sofreu. Essa é a mesa daquele que foi partido. E chama outros que talvez possam estar partidos pelas agrulhas da vida. Essa não é a mesa de quem está inteiro, meus queridos. Essa é a mesa de quem precisa estar inteiro. Portanto, é nesse momento que você se achega, indigno, acanhado, luz baixa, e fala: Senhor, há lugar na mesa para mim? Sobrou um pouquinho de pão, tem um pouquinho de vinho para mim. Eu não mereço, eu não tenho como pagar. E ele diz: vinde benditos. Vinde benditos do meu Pai. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. E agradecer a Deus pelo convite feito. Aceite o convite em nome de Jesus. Jesus querido, Tu nos convidaste à mesa nesse momento. Tu nos convidaste a participar mais uma vez do Teu sofrimento. Não, Senhor, nós não cremos que isso é apenas para relembrar. Existe uma presença real do Teu Espírito em nossas vidas que nos convida a sofrermos contigo, Senhor. E nós aceitamos o convite de participar da Tua mesa e de receber os benefícios da Tua graça sobre nós. Damos graças a Ti pelo fruto da terra, esmagado e transformado em pão. Assim como o Senhor, plantado por Deus, foi esmagado pelos nossos pecados e se apresenta como pão santo dos céus para nós. Te louvamos pelo fruto da videira, que quando apertado, moído, dá um líquido agradável, representando aqui, Senhor, Teu sangue vertido quando moído por nós. Damos graças porque esses elementos tão comuns da nossa vida, o pão que nós comemos dia a dia, o vinho tão presente nas nossas vidas em momentos de alegria, esses símbolos ganham um significado especial na Tua mesa. Agora, Teu corpo e Teu sangue. Obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de sentar à mesa contigo. Nós não temos luz própria. Mas ouvimos o Teu convite. E envergonhados, mas agradecidos, nos sentamos. Nós aceitamos o Teu convite. Somos bem-aventurados. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando você receber os elementos, eu peço que você segure, para que nós possamos comungar todos juntos. Esteja em espírito de adoração ao Senhor e de gratidão. Medite na letra do louvor que será cantado. Quero convidar aqui o presbítero Paulo, o presbítero Fernando, o presbítero Moser, para servir o povo de Deus.
Sirvam o povo de Deus, meus queridos. Ó fronte ensanguentada, com em tanto opróbrio, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta e escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés clemente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo e amparo tu me das, e unido assim contigo, hei de dormir em paz. Assim contigo, hei de dormir em paz.
Essa oração cantada nos ensina como nós devemos nos chegar a essa mesa. Essa oração diz ao Senhor: Tu estás tão carregado, mas todo o fardo era meu. Eu só me fiz culpado. E o sofrimento é teu. É assim que se chega à mesa do Senhor. Venho aos teus pés clemente. Mereço a punição. Mas olha-me, clemente, com santa compaixão. É essa mesa de Jesus nessa noite, meus queridos. É esse Jesus clemente que naquela noite com seus discípulos e hoje através do seu Espírito Santo diz: esse é o meu corpo partido por vocês. Façam isso todas as vezes para vocês lembrarem de mim, para vocês lembrarem o quanto eu sofri, mas para vocês lembrarem o quanto eu brilhei e o quanto a minha luz habita em vocês. Povo de Deus, eleitos do Senhor, amados do Pai, comam do pão da vida, entregue por nós. Depois de cear, ele pegou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue que deveria ser meu. O sangue que deveria ser seu. É o sangue de Cristo Jesus. Ele diz que nessa nova aliança, no sangue dele, os nossos pecados são perdoados no sangue dele. E uma nova vida nos é entregue nessa santa troca, onde nós recebemos dele e entregamos o que é nosso, entregamos um fardo de dor e recebemos o sangue da nova aliança. Povo de Deus, tomem do vinho da salvação, do perdão e do amor de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua mesa. Obrigado pelos nossos pecados terem sido perdoados em ti, e o Senhor nos limpa e nos renova e nos purifica na tua mesa. Chegamos caídos, fracos, quase apagando, e Senhor, participando da tua mesa, sendo lapidados pela tua palavra, a tua igreja brilha, Senhor, a tua igreja brilha no mundo, e é isso que nós pedimos. Senhor, nos enfeite. Senhor, nos limpe. Senhor, nos coloque em um lugar alto onde possamos brilhar. Senhor, a tua igreja reunida aqui neste domingo estará dispersada na semana. Senhor, atraia todos para si através da tua igreja, desde o menor até o maior, em cada canto que o Senhor nos enviar, que possamos anunciar a morte do Senhor até que venha. Se sofrimento nos alcançar, se as dores acometerem o nosso coração e a nossa alma, Senhor, ensina-nos a sofrer e a te glorificar. Se a dúvida pairar, se a angústia chegar, se a oposição vier, ensina-nos a te obedecer, Senhor. Ensina-nos a brilhar, para que nós possamos ser filhos da luz.
Hoje renovamos a aliança contigo mais uma vez. E aguardamos o dia, Senhor, onde estaremos em banquete eterno contigo, iluminados para sempre pela tua luz divina. Apresse esse dia, Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja a cantar a última estrofe desse hino novamente.